Amém. Shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, querido Deus, Pai amado, Espírito Santo de Deus, nós entregamos a Ti agora toda a direção desse culto, Pai. Tudo que vai ser ministrado aqui hoje, Senhor, esteja tocando, Pai, o coração do pastor Daniel, Pai, esteja tocando todas as pessoas que estão aqui hoje, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, não deixe que nenhum embaraço, nenhum tropeço aconteça. Toda direção, tudo que será feito aqui hoje é para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida de todas as pessoas que estão aqui hoje, de todas as pessoas que ainda irão entrar. Espírito Santo de Deus, continue nos guardando. Passe o teu sangue, Pai, nos umbrais de nossas casas, Pai, para que toda retaliação, todo mal, Pai, seja repreendido no nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida dos pastores que estão aqui hoje. Obrigado, Senhor, por estar honrando a pastora Fabiana e a pastora Alexandra. Mais um ano está quase se concluindo. E o Senhor tenha as honrado. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, minha querida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por sua vida. Obrigada. Nos abençoe. Pastora Alexandre? Pastora Eliane? Ou da profetisa Eliane? Uma coisa está entregando aqui, está falando? Não, eu tenho uma palavra aqui, mas no final eu vou ser direcionado para falar a palavra, amém? E só gratidão, né, ao pastor Daniel por ter aceito o nosso humilde convite, né? É uma honra, né, que ele está aqui conosco, né? O Ministério Global que ele faz parte é um ministério muito que Deus está assim, o Espírito Santo está soprando muito, e é um ministério muito respeitado, que tem o nosso respeito, né? E seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. É isso aí, pastora Fabiana. Amém. Pastor Daniel, abaixo do Espírito Santo, como diz o pastor Alexandre, sinta-se com toda a autoridade do Instituto. Deixa Deus usar. Amém, amém. Shalom, shalom, shalom. E é uma satisfação, uma honra imensa eu estar aqui. Eu confesso que até ano passado, até antes de conhecer o Global Fire, estar aqui era algo que eu não visualizava, era algo que eu não imaginava, por mais que Deus já havia falado inúmeras vezes comigo. O Jonas temava em correr para outro lado. Mas glória ao Senhor pela vida da pastora Larissa, pelo Global Fire, a pastora Gabriela, que também é líder do Global. Louvado seja Deus por este ministério, por estes líderes que fazem com que a gente enxergue aquilo que a gente não estava enxergando antes. E eu creio que pastora Fabiana e pastora Alessandra também não é diferente, né? Tem levado aí nesse continente, nessas nações, a qual o coração é endurecido, essa chama do avivamento, essa chama do Espírito Santo, essa chama desse ministério avivado, poderoso, que faz com que as pessoas enxerguem além, né? E entendam que o véu se rasgou e que temos condições de enxergar além do véu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E o tema que nós vamos falar hoje, pessoal. Como conhecer a vontade de Deus. E muitas vezes, antes da gente entender a vontade de Deus, a gente se questiona como? Como estar debaixo dessa vontade? Como fazer esta vontade? Para quem acompanha minhas lives, entende que quando eu começo a rir e a brincar e a trazer aí um quebra-gelo, pessoal, porque o chicote aqui atrás de mim está assim, ó. Então, para eu não trazer para vocês que eu sou colérico, então, para eu não trazer da intensidade que eu recebo, porque eu sou colérico, eu tento amenizar. E para amenizar, eu fico rindo, porque aí eu consigo entender como que eu vou passar. Porque eu fico tentando me ver do outro lado. Viu? Então, como conhecer a vontade desse nosso Deus? Amém? E, pessoal, eu vou trazer para vocês três, deixa eu ver se é três chaves. Pelo menos 3 chaves importantes que eu coloquei aqui pautadas, mas se vocês forem pegando outras chaves, glória ao Senhor Jesus. Mas 3 que eu vou pedir para quem estiver acompanhando em condições de anotar, anotem, quem puder ajudar aí no chat, coloquem aí essas chaves que eu vou falar para vocês.
porque Deus vai ser tremendo. Então, ele vai falar aqui, o que ele me mostrou, o que ele vai falar aqui hoje, eu creio que ele vai tocar em muitos corações, amém? E não desmerecendo a orações que já tivemos, inclusive da pastora Gabi, vamos fechar os olhos mais uma vez, e eu quero chamar aqui, mais uma vez, a presença do nosso amigo Espírito Santo, a conduzir a gente aqui nesta live, em nome de Jesus, amém? Feche os olhos em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e amado Pai, graças te damos mais uma vez, Pai. Pai, já entendemos aquilo que o Senhor tem feito neste culto, meu Pai, e que o Senhor fará através desta live, deste culto online, meu Pai, desta oportunidade, através dessas nações, meu Pai, independentes fuso horários, Pai. Pai, somente o Senhor uniu, Pai, fuso horários diferentes, meu Pai, para estarem juntos na mesma hora, Pai. Pai, somente o Senhor uniu, meu Pai, fuso horários completamente aleatórios para estarem juntos no mesmo momento, meu Pai, porque é o Senhor que faz isso, Pai. É o Senhor que faz essa unção, essa união ser transbordada em diferentes nações, mas utilizando, meu Pai, do único portal pela bênção do Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, muitos podem não estar entendendo, muitos podem estar achando que é apenas mais um culto online, meu Pai, mas o Teu Espírito Santo me mostrou que são uniões de portais diferentes em um único portal neste momento, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora, Pai, que o Espírito Santo de Deus não seja eu mais a falar, mas sim o Espírito Santo através de mim, meu amigo precioso. Fale através de mim para este povo, para estas nações, em nome de Jesus. Transmita aquilo que o Senhor quer falar. Mostre a este povo aquilo que o Senhor quer mostrar através da minha vida, em nome de Jesus. Toma o controle da minha vida, o controle da minha voz, dos meus pensamentos, deste culto, em nome de Jesus. Que seja feito conforme a tua vontade, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Povo santo. Estamos em um portal que o Senhor preparou. Porque portais conecta um lugar ao outro. Estamos aqui conectados por nações. E isso é Deus que faz. Isso é Deus que faz. E como conhecer a vontade de Deus? Primeira coisa, vamos lá na palavra? Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Oh, glória! Atos capítulo 3, versículo 4, a palavra do Senhor fala assim: Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele em quem? Para quem não entendeu aqui, deixa eu só trazer o contexto, vou ler desde o princípio, porque é capítulo 4, deixa eu ler desde o princípio. Atos capítulo 3, desde o primeiro versículo, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, aproximadamente 3 horas da tarde, no nosso cronograma, né? No nosso horário cronológico. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocava-se na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe dessem uma esmola. E aí, versículo 4, Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. Vou repetir isso aqui. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, labasturianda labá. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Primeiro, vocês precisam entender que algumas vezes
Precisamos conhecer a vontade de Deus em detalhes que a Bíblia não irá nos mostrar claramente. Irá mostrar um pouquinho, mas claramente, somente buscando a intimidade com o Senhor. Somente pagando o preço de estar ali buscando o entendimento do Espírito Santo daquilo que Ele quer falar com você. A palavra do Senhor vai te direcionar, mas não vai te dar a clareza daquilo que Deus quer falar contigo. Então é necessário que a gente entenda que algumas vezes precisamos conhecer a vontade de Deus em detalhes que a Bíblia não irá nos mostrar claramente. E quem que vai nos dar a clareza? O Espírito Santo de Deus ao falar conosco. Então, a primeira chave que eu quero falar com vocês aqui. Como vamos entender a vontade de Deus? Pedro e João disse, olhe para nós. A primeira chave para a gente entender a vontade de Deus sobre nós é fazendo uma pergunta. O que Deus espera daquele que Ele chamou? O que Deus espera de você? Você já se perguntou para Deus, Senhor, o que o Senhor espera de mim? E a primeira chave é que Deus espera que sejamos referência. Deus espera que sejamos referência. Como conhecer a vontade de Deus entendendo que Ele nos chamou para sermos referência? Por isso que João e Pedro disse para aquele povo, para aquele rapaz, olhe para nós. É entender que eles eram referência, eles sabiam que era referência. Eles sabiam que era referência. Deixa eu intercalando aquilo que o Espírito Santo está falando comigo aqui para vocês entenderem. O pastor Daniel que vocês estão vendo aqui não era pastor Daniel. Eu jamais iria enxergar este contexto se eu lá atrás não tivesse entendido a vontade de Deus. Eu, por quase 14 anos, por 13 anos praticamente, eu trabalhei fazendo feitiçaria nas trevas. Eu era feiticeiro, eu era bruxo de alta magia, 5º grau da magia oculta. 5º grau da magia oculta. Trabalhando para Beelzebul, para Lilith, para principados que são atuantes até hoje, porque não deixaram de agir, apenas se camuflaram em situações corriqueiras que muitos hoje acham que é normal. E eu era soldado deste povo. Eu era soldado de Beelzebul, de Lilith. Eu era soldado das trevas. No mais profundo local, eu me projetava. Eu fazia viagens astral para zonas de cativeiro. Eu conversava com Beelzebul em áreas de cativeiro. Imagina eu, naquele contexto, entendendo que Deus queria que eu fosse referência, eu não estava nem aí para isso. Porque eu fui trabalhar para as trevas, eu me tornei um feiticeiro porque eu rejeitei a Deus na minha adolescência. Com 16 anos, eu peguei a Bíblia, eu olhei para cima e falei, eu não quero nada que venha de você. Ou seja, eu já entendia, mas não queria. E por essa rejeição, por muito tempo, por quase 14 anos, eu me envolvi dentro da feitiçaria, do ocultismo, cheguei ao 5º grau da magia oculta. O Wicca, então, nem se fala. Terreiros aqui de Belo Horizonte, misturados com kardecismo, com espiritismo. Fui treinado para fazer psicografia, escutando com audição espiritual que as trevas abriram os meus sentidos espirituais para agir com clarividência, para agir com visão, para poder enxergar, para dar profetada naquela época. Naquela época, o que se chama de profetada hoje não era profetada, naquela época era adivinhação e clarividência, é a mesma coisa. Não sejam enganados por qualquer um que fala alguma coisa, pelo amor do Senhor Jesus. Tenham discernimento, tenham entendimento.
Eu estou devagar para vocês não assustarem. Eu estou com calma. E, pessoal, entenda que as trevas quer fazer com que você corra do chamado que Deus tem para a tua vida. O principal objetivo de Satanás é fazer com que você acredite e tenha convicção que Deus não te chamou para nada. É isso que ele quer. Que você tenha convicção que não existe uma vontade de Deus sobre a tua vida. Que existe a tua vontade que Deus tem que encaixar naquilo que você quer. É isso que Satanás quer que você entenda. E não que você que precisa se encaixar dentro de um propósito de Deus. E ele é mestre para fazer isso porque ele é o pai da mentira. E não existe manipulador de mente maior do que ele. Não existe criador de cenários clonados daquilo que Deus tem para a tua vida do que ele. Satanás pega um cenário, um contexto a qual Deus já projetou para a tua vida e vem clonar este cenário para que você ache que está vivendo a vontade de Deus, mas não está. Você está fazendo a vontade do diabo em um cenário copiado por ele, que vai te prender, que vai te amarrar, que vai fazer com que você tenha decisões precipitadas, que vai atrasar a real vontade de Deus sobre a tua vida, porque você não está enxergando um cenário copiado, um cenário parecido, mas não é o cenário que Deus tem para você. Eu estou falando isso para pessoas que estão neste culto agora, vivendo em cenários que achavam que era a vontade de Deus, mas estão começando a perceber detalhes que estão começando a ter dúvidas se é de Deus ou não. E eu já vou adiantar para você. Se a dúvida começou a aparecer, é porque não é de Deus. É um cenário clonado e o Espírito Santo está querendo te alertar, está querendo fazer com que você enxergue aquilo que você ainda não viu. Porque quem te faz enxergar além das aparências é o Espírito Santo de Deus. Porque o homem espiritual vive pelo Espírito, não pelos sentidos da carne, mas sim pelos sentidos do Espírito. Então, se você já está percebendo que algo está fora do contexto, possivelmente você viveu num cenário clonado até aqui. E o Espírito Santo está te alertando a abrir os seus olhos e a perceber o que está acontecendo à sua volta. Porque o cenário que Deus projetou, aquilo que é para você, a vontade de Deus sobre a tua vida, Satanás não consegue roubar, ele apenas consegue copiar para tentar te convencer do contrário. Mas ele não rouba aquilo que Deus já projetou sobre você. Lembra daquilo? Lembra do povo que foi para a Babilônia, que Jeremias clamou, e mesmo assim, por desobediência, o povo não ouviu o profeta e foi levado cativo? E por 70 anos ficou na Babilônia. 200 anos antes, Isaías já havia profetizado sobre o rei Ciro, que ele ali liberaria o decreto e faria com que o povo retornasse para a sua cidade para restaurá-lo. O rei Ciro, 200 anos depois, quando se completou os 70 anos que Daniel já havia visualizado, e que Jeremias havia continuado a profetizar e ali concluir essa profecia, o rei Ciro liberou o povo. 200 anos depois, ei, vocês não estão entendendo? O decreto que Satanás quer que vocês aceitem sobre a tua vida já foi revogado antes de vocês nascerem, porque Deus decretou aquilo que era para vocês viverem. O que Satanás quer que vocês aceitem já foi revogado por Deus, porque não é o que ele tem para a sua vida. O que Satanás quer que você se convença não é o que Deus projetou. O que Deus projetou não pode ser revogado, porque é a vontade de Deus sobre a tua vida. E como vamos começar a entender isso? É quando entendemos que Deus quer que sejamos referência. E para sermos referência, precisamos entender o cenário que estamos vivendo. Porque muitos estão ao seu redor, esperando ver a sua atitude diante das circunstâncias para ver o seu Deus. Verão o seu Deus através das suas atitudes e não daquilo que você tem falado. Eles não estão interessados no seu testemunho de vitória, de conquista. Eles estão interessados em ver a sua derrota no meio desse caos. E aí, como que você vai falar de Deus? Você vai falar de Deus calada, com as suas atitudes, demonstrando que você não perdeu a fé,
demonstrando que você não está desesperada ou desesperado, que você não está ali choramingando, se vitimando, que você está confiando no Senhor Jesus. Porque, como Jó decretou lá atrás, você vai falar de Deus decretando a mesma coisa. Eu sei que em meio a tudo isso que eu tenho vivido, o meu Redentor vive! E é maior do que todas essas circunstâncias. Deus é maior do que tudo que você tem vivido. Deus é maior do que todos os problemas que você tem enfrentado. Deus é maior do que todas as circunstâncias que você tem aceitado sobre a tua vida. Ele é maior do que toda palavra de contenda, do que toda palavra de humilhação. Ele é maior do que toda palavra de derrota que Satanás tem tentado falar que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que você não tem chamado, que você não vai conseguir romper. Deus é maior do que tudo isso na tua vida. Deus é maior do que tudo isso na tua vida. Porque foi Ele que te projetou. Ele é o arquiteto sobre nós. Ele é que escreveu os nossos dias antes mesmo de termos sido gerados pelo ventre. Os nossos dias estavam já registrados antes mesmo do sopro de vida ter entrado em nós. Você acha que Deus já não sabia que você ia errar? Você acha que Deus já não sabia que você ia cair? Você acha que Deus já não sabia que você ia tomar uma atitude precipitada? Ele sabia e mesmo assim Ele te chamou. Porque o chamado dele é muito maior do que estas circunstâncias. Só que Satanás traz um cenário clonado, um cenário copiado. E começa dentro desse cenário a te convencer que você não é capaz, que você não tem chamado, que você não tem unção. Começa a querer levantar pessoas do passado para falar dos seus erros lá atrás, que Deus já nem lembra mais. E começa a apontar na sua cara. Ei, mas você, aquela pessoa lá atrás, que é isso? Você? Ah, você? Pessoal, para vocês entenderem uma coisa. Eu não sei se está ouvindo, mas se tiver também, eu não sei. Acredito que não, mas não tem problema de falar. O meu pai, ele é grão-mestre da maçonaria. E quantas vezes, quando ele... Agora não mais. Agora ele não falou mais assim. Agora ele não fala mais. Creio que o Espírito Santo, de alguma forma, já mostrou para ele. Eu creio. Mas até alguns, talvez, anos, até ano passado, talvez, até ano passado. Quando ele se referia a mim como pastor, como chamado de Deus, ele falava assim, e você? Você ainda continua pregando naquelas igrejinhas? Você acha que Satanás não ia perder a oportunidade? Agora que a igrejinha está intercalada com várias nações, pergunta se está vendo ou perguntando alguma coisa. Satanás não quer saber, ele quer te convencer. Se ele não consegue te convencer, ele manda outros para tentarem te destruir, para tentarem te diminuir. Só que quando você entende quem é você diante de Deus, você não para por conta de palavras. Você vai avante por conta da palavra de Deus. Não é a palavra do homem que tem poder sobre a tua vida, mas é a palavra de Deus, que é o próprio Deus que tem poder sobre nós. Então eu estou falando aqui para que vocês entendam, não parem por conta do que o homem fala. Independente se é parente de sangue ou não, mas vá adiante por conta daquilo que Deus tem falado para você. Oh, glória! Daquilo que Deus tem falado. Daquilo que Deus tem falado. Esqueça as palavras que as pessoas falam, porque as pessoas são bocas de Satanás para nos diminuir, para lançar seta. Lembra que Pedro andava com Cristo. Pedro andava com Cristo. E ele disse, é o próprio Messias. Não, mestre, você não voltará para Jerusalém. Este mal não vai lhe acontecer. Jesus, ao mesmo instante, afasta-te, Satanás.
porque tu só me serve como pedra de tropeço. No mesmo instante, Pedro, naquele momento, entendeu que tinha dado lugar para Satanás falar por sua boca. Por conta de quê? Por conta de medo. O medo abre legalidade para Satanás agir na sua mente. E é por isso que ele lança as setas de dúvidas. É por isso que ele lança as pessoas para te traumatizar, para te ofender, para te humilhar. Porque quanto mais essas pessoas te atacam, mais medo você tem de continuar. E quanto mais medo você tiver, mais parado você ficará. Mais parado você ficará. Então não deixe Satanás te convencer nesse cenário copiado. Eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo pessoas envolvidas em cenários que estavam ali declarando que estão vivendo a vontade, que estão vivendo a glória de Deus, que estão vivendo a vontade de Deus, mas não estão! Porque o Espírito Santo já está mostrando para vocês que tem algo errado. Já está mostrando para vocês que tem coisas que não se encaixam. Já está mostrando para vocês que algo não está acontecendo como deveria acontecer. E isso te mostra que não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se tem algo desagradável, não é a vontade de Deus. Não é. É algo parecido, é algo copiado hoje. Hoje eu recebi uma ligação e a pessoa me perguntou como que ela poderia proceder no relacionamento, porque já havia ali 3 anos e o rapaz tinha 3 anos, mas o rapaz íntegro, parecia Jó, íntegro, reto, temente a Deus. Só que ele não falava de casamento com ela. E quando ela tentava trazer esse assunto, ela falava que ele meio que tinha medo. Ele demonstrava medo e ele não queria falar do assunto por conta de talvez um medo, um trauma e tal. E conversando com ela, fui fazer uma oração para ela. E na oração, o Espírito Santo ele veio. E eu falei com ela, olha, ela tinha falado que já tinha feito, que estava fazendo algumas renúncias. E eu virei para ela e falei assim, olha, eu não sei se vai fazer um sentido. Mas dentro dessas renúncias, você já pensou em fazer renúncia sobre esse relacionamento? Em fazer uma prova com o Senhor e falar assim, Senhor, eu renuncio a esse relacionamento, se for do Senhor, vai prevalecer, se não for do Senhor, vai acabar. Então eu vou ligar e vou falar que eu não quero mais. Ela falou assim, eu já tentei várias vezes, mas todas as vezes ele vem com presentes, com afagos e com presentes e fala que não quer me perder e eu não consigo permanecer e eu continuo com ele. E na oração o Espírito Santo havia me revelado, eu falei com ela, eu falei assim, olha, é espírito de encantamento. Você está 3 anos vivendo um cenário clonado por conta de um espírito de encantamento que faz com que você ache que é Deus, acha que ele é de Deus, e não é. Ele está apenas retendo a sua bênção com Deus, porque aquele que Deus já preparou para ser o seu companheiro, aquele que vai te acompanhar na caminhada, aquele que vai estar na mesma visão contigo, não se aproxima porque você está 3 anos com este que não é de Deus. Então, espíritos de encantamento fazem com que você acredite que cenários são feitos conforme a vontade de Deus e não são. Tomem cuidado. Tomem cuidado. E aí, voltando para a palavra. Voltando aqui para a palavra. Se assim o Espírito Santo deixar. Voltando para a palavra. Nós já falamos que a primeira chave para a gente entender a vontade de Deus sobre nós é entender que Deus quer que sejamos referência. Referência. Assim como Pedro falou, Pedro disse àquele aleijado, olhe para nós. Ele já entendia o que era ser referência. E a segunda chave é o que Deus espera de nós. Entenda a diferença. Deus quer que sejamos referência, mas não é isso que ele espera. Isso ele quer que a gente entenda. Ele quer que a gente entenda que sejamos referência.
E o que ele espera de nós? Ele espera que a gente não corresponda aos homens, mas que corresponda primeiro a ele. Que a gente não responda às expectativas dos homens, mas que a gente responda às expectativas de Deus sobre nós. Que a gente não viva pela visão, pela ótica do homem, mas que a gente viva pela ótica de Deus. Pela ótica de Deus. Atos 3:5 vai dizer: e olhou para eles esperando. Aquele homem estava esperando alguma coisa daqueles que eram referência. Aquele homem estava esperando alguma coisa daqueles que com autoridade disse: olhe para nós, porque nós temos algo para você. Aquele homem estava esperando algo. E ele estava esperando aquilo que Deus quer que a gente entenda, que não é para vivermos refém das expectativas e nem dos espectadores ao nosso redor. Não é para vivermos reféns daquilo que o povo acha que deveríamos ser, ou das expectativas que você acha que o povo deveria ter, senão você não faz nada, senão você vai se frustrar, senão você vai falar assim: eu não vou ministrar. Vou dar um exemplo: eu não vou ministrar porque o pastor Leandro Spencer, aquele homem ungido, ministrou esses dias para trás. Quem sou eu diante do pastor Leandro Spencer? Ei, entenda uma coisa: o reino de Deus não existe maior ou menor. O reino de Deus somos todos iguais. A unção, ela é para quem busca. O Espírito é um só. Ele vai se mover de formas diferentes, ele vai falar de formas diferentes, mas não existe competição. Satanás quer que você ache, Satanás quer que você como é que fala? Fugiu aqui. Ele quer que você compete. Fugiu a palavra, não era essa, mas é isso aí. Satanás quer que você venha estar num contexto de competição, de competitividade. Ele quer que você olhe para a pastora Alexandra e fale assim: mas eu não consigo falar igual a pastora Alexandra. Mas eu não consigo ministrar, ou não consigo orar igual a pastora Fabiana. Mas eu não consigo orar igual a pastora Gabriela. Mas eu não consigo ter visões igual a pastora Tânia. Pelo amor de Deus, o Espírito trabalha como ele quer trabalhar. Seja apenas boca do Espírito. Tenha apenas um coração disposto a obedecer. Quem quer colocar sementes de competição, de facção, de divisão, é Satanás. E isso não existe no reino. Isso não existe no reino de Deus. Então não seja refém das expectativas e nem dos espectadores ao seu redor. Porque se você for refém disso, quem vai dominar a sua mente é Satanás, querendo te fazer se diminuir com relação a um ou a outro, querendo fazer com que você seja menor do que o outro, querendo que você acredite que você não é capaz, porque o outro já está à sua frente. É isso que Satanás quer. É isso que ele quer. Quantas vezes na nossa vida a gente não acha que a gente está num beco sem saída e fala assim: poxa, agora acabou tudo. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou numa encruzilhada. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu devo fazer. Quantas vezes? Para vocês entenderem, quando Deus me tirou, foi o próprio Senhor que me tirou das trevas, que me tirou do que eu fazia, que me tirou daquele contexto de feitiçaria, de magia negra. Eu lia, se eu não me engano, eu acho que eu li umas 20 ou 20 e poucas páginas da Bíblia satânica, e todas as palavras que eu vi daquelas páginas, enquanto a palavra de Deus quer trazer para você uma transformação da mente, para que você não se convença das coisas desse mundo, mas para que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, enquanto a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, quer nos trazer esperança e uma mudança de mentalidade para que a gente não se convença as coisas deste mundo, a Bíblia satânica, ela quer trazer para você que você é dono da tua vida, que as obras da carne é o que comanda a sua vida,
que você tem que fazer aquilo que o seu desejo mandar, que o seu desejo é o Senhor da sua vida. É isso que Satanás prega. É isso que ele quer convencer a população, é isso que ele quer convencer as pessoas. Que pecado não é pecado se for algo pequenininho. E aí, eu já escutei uma coisa absurda. Eu escutei uma coisa hoje absurda. Eu escutei uma mulher, uma esposa, dizer que o seu companheiro não pratica uma pornografia. Vocês já entenderam? Para não falar aqui a palavra toda. É tão grande, mas sim uma pequenininha, que ele fica só vendo vídeos de mulheres sensual. Absurdo isso, se convencer que isso é normal. Pecado é pecado, não existe pequeno ou grande. É pecado, pecado faz separação entre o homem e Deus. Se você pecou, está separado. Se arrependa o quanto antes, mesmo independente do que você fez. Independente. Se foi uma calúnia, se foi uma fofoca. Independente disso. Sede-vos santos, como santo é o vosso Pai que está no céu. Sejamos imitadores de Cristo. Buscai-nos a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Hoje aconteceu, hoje, acho que foi hoje ou ontem. Está aqui no Brasil, tá uma notícia, que não sei se aí chegou a ser notificado isso. Um cantor de 30 anos de idade, Pedro Oliveira, eu acho que ele chama, estourou agora no contexto gospel, com louvor lindo. O louvor dele é maravilhoso, o que está estourado aí. Ele estava dando um casamento, louvando um casamento, teve um infarto fulminante e morreu. E aí o povo fala, mas é injustiça. Será que é injustiça? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que ele entendeu, porque o louvor dele diz, vai ser tão lindo. O que Deus vai fazer. Ele enxergou. Ele conseguiu chegar no nível que ele enxergou o que estava acontecendo e o que Deus iria fazer. Então eu creio que chegou, porque o arrebatamento, ele é o que já está antecedendo a vinda do nosso Senhor. Então eu creio que chegou o tempo também que Deus está recolhendo algumas árvores para que ela não venha a ser contaminada. E aí, eu pergunto a vocês, o que eu perguntei na live que eu fiz. Por isso que entra a necessidade da gente entender a vontade de Deus sobre nós. Se Deus fosse te recolher hoje à noite, ao final desse culto, como que estava a sua vida até esse culto acabar? Será que você estava debaixo da vontade de Deus ou debaixo da sua vontade? Será que você estava parando para entender a vontade de Deus ou que você queria que Deus entendesse a sua vontade? Se Deus colocasse um cronômetro sobre nossas cabeças com contagem regressiva, como que seria a nossa vida a partir de olhar aquele cronômetro com os números acabando? Então não espere o inevitável acontecer para que você venha viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas se você entender que Deus te chama para ser referência e que não devemos viver reféns das expectativas nem dos espectadores ao nosso redor, você começa a ter uma vida pautada debaixo da vontade de Deus. E você começa a entender o que o apóstolo falou: morrer para mim é Cristo e viver para mim é lucro. Mas só entende isso quando nós entendemos o que Deus quer conosco e o que somos diante de Deus. Quando nós entendemos que este mundo jaz do maligno e tudo que provém dele não presta. Que o nosso coração, como diz o profeta Ageu, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, que o nosso tesouro não está aqui, mas está lá. Mas as bênçãos de lá acompanham aqueles que creem aqui, para que as atitudes sejam referências, sejam testemunhos.
Para quem aqui está acostumado, a manifestação de sinais e maravilhas do pó de ouro é apenas a manifestação para mostrar que ele é real para aqueles que são incrédulos e não acreditam. Para aqueles que ainda se convencem do contrário. Para aqueles que ainda não entendem que você é diferente neste reino. Entenda que você é importante no reino de Deus. Entenda que você não foi chamado à toa. Entenda que Deus, quando te selecionou, entre tantos chamados, você foi os poucos escolhidos, porque Ele já sabia o que você carregava no seu coração. Por isso que muitos são chamados, mas poucos apenas que conseguem ouvir e entender e aceitar, porque muitos preferem se dispor e se disponibilizar à vontade do mundo, do que entender que para fazer a vontade de Deus é necessário ter renúncia. É necessário pagar preço. É necessário renunciar. É necessário renunciar àquilo que talvez mais te traz alegria, porque talvez aquilo não é o que Deus tem para você. Aquilo que te distrai, que tira o seu estresse, muitas das vezes não é o que Deus quer que você faça. E é necessário ter renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, assim falou Jesus. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser fazer as mesmas coisas que eu fiz, aquele que quiser traçar o mesmo caminho que eu tracei, aquele que quiser me encontrar para onde eu estou indo, renuncie às suas próprias vontades, renuncie aos seus próprios pensamentos, renuncie aos seus achismos, às suas religiosidades, aquilo que você acha que é, aquilo que você pensa que era. Renuncie às suas vontades. Aceite a vontade de Deus sobre a tua vida. Carregue a sua cruz, enfrente os seus problemas de cabeça erguida, enfrente as circunstâncias, entenda que a peleja não é sua, assim como Josafá, a peleja é do Senhor. O contexto, a turbulência, as circunstâncias, as situações que vocês estão vivendo, as lutas, fazem parte para te impulsionar para o centro da vontade de Deus. Porque se não fossem elas, talvez nós não nos moveríamos dentro desse turbilhão, deste furacão. Se não fossem as lutas, talvez nós não iríamos querer fazer algo diferente. Se não fossem as circunstâncias avassaladoras, muitas vezes, talvez nós não iríamos ter dentro de nós a vontade de mudar. Se não fosse a vontade de Deus, talvez muitas dúvidas e questionamentos não estariam dentro de nós. Porque Satanás quer te convencer do contrário, o Espírito Santo quer te convencer da verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Depois os Filhos vos libertou, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo quer te mostrar a verdadeira verdade. O Espírito Santo quer te mostrar a verdade. Satanás quer te mostrar o contrário. Se você já tem dúvidas do que é certo ou errado, é porque o seu contexto já está desalinhado. Se você já tem dúvidas se pode uma coisa, se não pode outra coisa, é porque já está desalinhado. Porque aquilo que vem de Deus não nos traz dores. O Espírito Santo nos traz paz. Quando tomamos uma decisão pautada na vontade de Deus, nós não ficamos atribulados, nós ficamos em paz. Se você tomou uma decisão e se perturbou, é porque a sua decisão não foi pautada na vontade de Deus. Se você tomou uma decisão que está te tirando sono, é porque aquela decisão não foi a vontade de Deus. Se você está vivendo uma vida que você tem medo de sair na rua,
com medo de ser atacado por alguém ou por alguma coisa, porque você não está vivendo a vontade de Deus. Porque Deus nos chamou para sermos livres, não prisioneiros do medo. Não prisioneiros das circunstâncias. Não acorrentados pelas modinhas deste mundo, pelas bandeiras deste mundo. O reino de Deus não tem bandeira. O reino de Deus tem paz, justiça e alegria. Você está vivendo em paz? Você está vivendo com justiça? E você tem alegria na tua vida? Se você estiver vivendo uma vida que você consegue sentir paz, sentir alegria e ver que Deus está te justificando em todas as coisas que você faz, você está vivendo o reino de Deus. Mas se você não estiver vivendo esse contexto, peça ao Espírito Santo para te mostrar qual é a verdadeira vontade de Deus sobre a tua vida. Porque a primeira coisa que você vai entender é o que a gente já falou. Você precisa ser referência. Deus quer que você entenda que Ele te chamou, porque Ele sabe que você vai entender que você é referência. A segunda chave é porque Deus sabe que você vai entender que você precisa viver debaixo da expectativa de Deus e não da expectativa dos homens e nem das circunstâncias ao seu redor. Não é a palavra do mundo que vai determinar quem você é, mas é a palavra de Deus que vai dizer quem você é, porque a sua identidade é Cristo, você é co-herdeiro do reino, você é filho de Deus, o seu DNA não é do mundo, é de Deus. Entenda que somos feitos à imagem e semelhança e não iguais a Ele. Por isso que temos que ter vigilância na nossa mente, principalmente, porque para sermos semelhantes, imitadores, precisamos entender que é necessário buscarmos a santificação todos os dias. É necessário entender que as renúncias são feitas todos os dias, se bobear todas as horas, porque a tudo que você precisa decidir algo, você renuncia a alguma coisa. Toda escolha que você faz representa uma renúncia que você escolhe. Eis que coloco diante de ti bênçãos e maldições. E aí você vai escolher renunciar à bênção ou à maldição que é colocado diante de você todos os dias. Toda escolha representa uma renúncia. Então temos que entender o que nós temos escolhido viver. Quais são as amizades que temos escolhido estar perto? Se são a roda dos escarnecedores ou se são aqueles que estão levantando o reino de Deus? Êxodo 32:1. Se eu não me engano. Eu sei que é 32. Êxodo 32:1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, ou seja, quanto este daí que subiu lá para cima, esse homem que nos tirou da terra do Egito, olha a referência, nenhuma honra. Este homem que nos tirou da terra do Egito, quanto a este daí que subiu. Não sabemos o que lhe sucedeu. Não sabemos se ele vai descer, se ele morreu, não sabemos. Então, Arão, levanta aí, constrói uns deuses para a gente aí, para nos conduzir. E o que é que o povo fez? Um bezerro de ouro. Será que você está esperando o profeta te conduzir? E o profeta maior, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que fala conosco. Sabemos que é Jesus que vive em nós. Será que você está esperando uma resposta do Espírito Santo te direcionar? Ou você está buscando outros deuses para te conduzir? Porque a resposta está demorando e não está chegando no seu tempo.
E aí você está dando ouvido àqueles que falam assim, mas você está orando para o seu Deus, para quê? Já tem tanto tempo que você está orando e não tem resposta. Vamos ali, que eu conheço uma pessoa que vai bater umas cartas para você e vai dizer o que você tem que fazer. Vamos ali, que tem uma mulher que ela olha para você, minha filha, mas ela fala até o que você comeu. Ou você está esperando o profeta descer para te dar a resposta daquilo que você precisa? Construir deuses é fácil. Está cheio dele por aí na internet. Tem vários deuses fazendo live. Tem vários deuses fazendo live, povo. Abre o olho, abre a visão espiritual, entenda que tem muitos que estão se levantando dizendo que estão fazendo ativações proféticas e são feiticeiros. Não são profetas de Deus. Tem gente que recebe impartição e começa a ter espírito de loucura porque não entende o porquê. Não entende. Internet é terra de ninguém. Seja direcionado pelo Espírito para você assistir e se alimentar de onde tem alimento saudável, de onde vem fonte de água viva, de onde tem maná para te edificar, para te instruir, para te conduzir dentro da verdade, da justiça e da paz. Ei, oh, gente, eu sou colérico, eu já falei isso aqui no início, eu sou colérico. Mas é um tal de... Uau! Povo, isso não... Meu Deus do céu! Tenha discernimento do Espírito Santo de Deus. Nem todo movimento é de Deus. Nem todo movimento é do Espírito. Nem todo fogo que cai do céu é Deus que mandou. Jó. Satanás falou com o Senhor lá em cima. Tá vendo lá, ó? Tira tudo dele. Vamos ver se ele continua te adorando. Vamos ver se ele continua temente. Vamos ver se ele continua reto, íntegro, justo. Ó, Satanás, eu conheço o coração dele, você não conhece, não. Você não é mineirês, né, gente? Eu sou mineiro, gente, então perdoe aí você. Você não conhece, não, mas eu sei o coração dele. Faz o seguinte, pode tirar tudo dele, mas na vida dele você não toca, não, porque a vida dele é minha. O que o servo de Jó falou com ele? Senhor, Jó, nossa, eu sou portador de uma má notícia. O que aconteceu? Fogo de Deus caiu sobre o celeiro e matou tudo, inclusive os seus filhos. Fogo era de Deus? O fogo era de Deus? Apocalipse vai dizer que nos últimos dias, que naqueles dias, né, quando já o anticristo já estiver aí, até fogo do céu ele fará cair para entender, para confundir, para que ele possa se tornar o Messias. Apocalipse vai dizer que até fogo do céu ele fará cair. Nem todo fogo que está vendo pela internet é de Deus. Presta atenção. Nem todo fogo que está vendo por aí é de Deus. Tá? Nem todo fogo. Mas, quando você vai pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus, você sente arder esse fogo dentro do teu peito. E aí você entende que o fogo no altar nunca se apagará. Quando você vai direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você entende que o fogo Deus manda, mas a lenha nós que temos que trocar, nós que temos que buscar, nós que temos que colocar lá para queimar. E você vai colocando essa lenha através das suas renúncias, através da sua busca, através do seu preço, através de ir atrás de onde tem alimento de verdade, de onde tem
água viva, de onde está vindo o maná que te edifica, de onde o Espírito Santo está te edificando, te levando, te mostrando. E aí, quando você carrega essas lenhas e fala, Senhor, aqui está a lenha, ele vai e manda um fogo consumir. E você entende que o fogo do altar nunca se apagará, porque você entra numa live quando quem está ali fazendo, quando é o profeta ou a profetisa de verdade fazendo, quando somente no shalom que ela dá, você já sente aquilo arder dentro de você. Mas tem uns que você fica até o final da live e você fala assim, Senhor, é só isso aí? Tenha discernimento, pô. Deus espera que sejamos referência. E só vamos entender isso quando nós entendermos que é necessário vivermos todos os dias embaixo de discernimento. Nem tudo que Deus coloca na sua frente é para você pegar, é para você usufruir. A árvore estava no meio do jardim. E ele deu a ordem, e Eva sabia da ordem de todas, pode comer, menos daquela que está no meio do jardim. Ela estava lá, a árvore estava lá, mas não era para pegar. Só que Eva deu ouvidos a quem não deveria dar, e viu que o fruto era desejável. E o desejo de Eva fez com que ela tomasse a atitude de pegar. Satanás quer fazer com que você aceite o seu desejo. O pecado não te escolhe, é você que escolhe o pecado. Pecado não vai atrás de ninguém, é você que vai atrás do pecado. Ninguém peca de forma inconsciente, é mentira de Satanás. Todo mundo peca sabendo que está pecando, porque na hora de pecar, algo fala que aquilo está errado, mas mesmo assim você cede. Ninguém peca de forma inconsciente. A questão é que quando você entende que você transgrediu, que você pecou e não deveria, se aquilo voltar para a sua vida, você tem condições de recusar. Se você não recusar, vira iniquidade. E aí é pior ainda. Então entenda que ninguém peca de forma inconsciente. Não seja preso, refém das expectativas dos homens, porque senão, você vai acabar caindo na balela do bezerro de ouro. Você vai acabar caindo nos outros deuses que estão sendo levantados por aí. Mas seja conduzido pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. Seja conduzido por ele. Eu, lá em 2009, que eu me converti em 2010, em 2009. Em 2009 eu estava vivendo num contexto que eu já estava vivendo uma loucura. Eu olhava para as pessoas na rua, eu via as peles caindo, saindo assim, a pele da testa caindo assim, e fogo saindo pelas bochechas. E eu olhava de novo, ou aquela pessoa não existia, ou era uma pessoa normal. Eu já não sabia se eu vivia num contexto real ou num contexto de dimensões, de projeções. Era como se o cordão de prata da projeção astral estivesse 24 horas em mim. Eu não sabia se eu estava aqui ou se eu estava lá. Beelzebul, Lilith conversava audivelmente comigo, quando não visivelmente. E não era com escama de peixe, nem cabeça de boi, nem chifre, nem vermelho, nem rabo, não. Eram pessoas que você olha e você fala que é empresário. Você olha para a Lilith e você fala que é modelo. Porque Satanás, para te convencer, ele não quer que você tenha medo dele. Ele quer que você se apaixone por ele. Para você se apaixonar por ele, ele não vai te assustar. Ele vai querer te comprar. Ele vai querer te bajular. Ele vai querer trazer tudo aquilo que é agradável aos teus olhos e ao teu corpo, à tua carne. Ele não vai te assustar.
Satanás não quer te amedrontar, ele quer que você se apaixone por ele. Porque depois que você se apaixonar por ele, aí sim, ele começa a te amedrontar. Porque aí você já vai estar preso a ele. Este é o intuito dele. Sempre foi, sempre vai ser. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão aí, mata a sua fome. Para que você vai ficar sofrendo? Apareceu para ele vestido de vermelhinho, com chifrinho, com rabinho, com tridente? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque ele dará ordens que anjos te carregarão pelas mãos. Se tu és o filho de Deus, ajoelhe-se diante de mim, porque todas essas riquezas eu vou te dar. Satanás não queria tentar a autoridade de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Satanás queria tentar a fraqueza do homem Jesus. Porque Satanás esperou o corpo de Jesus estar debilitado para ir tentá-lo. A palavra fala que o Espírito do Senhor levou Jesus para ser tentado por Satanás no deserto. Já estava decretado, Deus já havia dado uma ordem: ei, Satanás, você vai lá tentar meu filho. Igual você fez com Jó, você vai lá agora tentar meu filho. Você vai tentar Jesus. Está autorizado, pode ir. Por que Satanás não esperou? No primeiro dia, quando Jesus chegou lá, Satanás já não apareceu para ele. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Porque Satanás espera a fraqueza do seu corpo para tentar te fisgar. Ele espera a sua fraqueza para tentar te derrubar. Ele não iria derrubar a autoridade de Jesus, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Se ele é o verbo que se fez carne, como que você quebra aquilo que Deus falou com a sua boca? Satanás não é bobo, não, gente. Por isso, vigiai para que não sejais caídos nas astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. Ele sabe da autoridade. Ele queria tentar a fragilidade, não a autoridade. Pega isso, Satanás queria tentar. Satanás sempre tenta atacar a nossa fragilidade, não a nossa autoridade. É por isso que numa manifestação, muitos profetas que se dizem ungidos ficam de braço cruzado esperando o outro libertar aquele lá. Porque sabe que tem brecha. E se tiver brecha, sabe que pode ser envergonhado. Lembra dos 7? 7 filhos do sacerdote? 7 filhos do Seva? Queria pegar o status para ele, a faminha. Ei, vamos lá, gente. Vocês estão deixando esses discípulos aí, esses apóstolos aí fazer o que é papel da gente fazer? Não, se os apóstolos não conseguem, vamos lá. Vamos lá, tem demoniado. Vamos lá derrubar. Nós somos 7, ele é 1. Vamos embora. Chegou lá. Saia em nome, nós viemos aqui em nome do apóstolo Paulo. Em nome daquele que prega por Jesus, saia deste. O que a legião falou? Ó, Paulo eu conheço. Jesus, nós também conhecemos. Vocês são quem? Desceram-lhe a mão, rasgaram-lhe as roupas, saíram 7 filhos do mestre da lei, nus, envergonhados, machucados, correndo pela cidade. Satanás não quer tentar a sua autoridade. Ele quer derrubar a sua fragilidade para que você seja envergonhado. Então é por isso que é importante você entender a sua referência neste mundo, que você é referência para aqueles que não conhecem a verdade. Que você é referência, que você é o farol, como um farol que brilha à noite. Você não declarou isso quando louvar? Usa-me. Deus quer te usar como este farol que dá a direção, a referência. Deus quer te usar para que você seja a boca onde ninguém está querendo falar.
para que você seja olhos aonde ninguém está querendo enxergar. Ou enxergando, estão fingindo que não vê. Que você seja ouvidos aonde ninguém mais está dando ouvido. E que você seja a tocha aonde todo mundo está tentando apagar e deixar na escuridão. É isso que Deus espera de nós. E para que a gente entenda a terceira chave, eu vou continuar contando o que eu estava falando do meu testemunho, porque, pessoal, eu tenho TDAH, minha mente vai e volta, e quando o Espírito Santo fala, eu tenho que falar o que ele fala, porque senão, então vai lá e volta. Então, espera aí que a gente volta. Mas para vocês entenderem a terceira chave, não se esqueça do que você já tem, do que você tem. O que Pedro disse? Não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta-te em nome de Jesus, o Nazareno. A unção que você tem, não despreze. Não despreze os dons ou o dom que Deus já colocou na tua vida. Não despreze a pequena pedra que você já conseguiu pegar. Davi desprezou a espada para ir buscar uma pedra. Porque ele sabia o valor daquilo que ele já tinha, e o que ele tinha era apenas uma aljava. A aljava não, a funda, né? Misturei os nomes. Ele tinha apenas uma funda. A aljava de flecha. Davi tinha apenas uma funda. E por conta da funda, ele desprezou a espada. Porque ele sabia do que ele tinha nas mãos. Aquilo que Deus te colocou. A arma que Deus te instruiu. Aquilo a qual você já está acostumado a guerrear, a lutar. Não despreze o que você já tem. Porque Deus não te dá nada além do que você consiga suportar. Mas Ele vai te levando a novos níveis para que você aprenda a guerrear. E nesses novos níveis você aprenda a ter novas armas, novas estratégias, novos posicionamentos espirituais. Consequentemente, aguente novos pesos de batalha. Aguente novos contra-ataques. Aguente lutas mais severas, porque você já vai estar em níveis mais elevados. Não despreze o que você já tem. Como, voltando ao que eu estava falando, lá em 2009, eu vivi nesse contexto que eu já não sabia se era real ou não. Eu já estava num contexto praticamente de loucura. Só que eu havia sido crismado na igreja greco-romana. Eu já havia sido crismado, catequizado. A minha mãe é professora de catequese. Até hoje. Mas eu já havia sido crismado. E aí, eu sabia que naquele contexto, o próximo passo era eu morrer de uma forma bem trágica, porque já haviam sido decretados. Já havia sido... Eu esqueci disso, gente. Olha pra você ver, eu acho que nem minha esposa sabia disso. O Espírito Santo trouxe a minha memória agora. Eu já havia tido um decreto que a minha morte seria por afogamento. Beelzebul havia me revelado que eu morreria por afogamento. Só não tinha dado tempo, mas falou que seria por afogamento. E eu estava num contexto que eu não sabia mais o que fazer. E algo dentro de mim, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, naquela época eu não dava ouvidos, então eu nem acreditava muito. Começou a me mostrar que se eu não saísse daquele contexto, eu nunca teria expectativas de vida.
Eu estava, talvez, ali com uns 28, 29 anos. Hoje eu tenho 42. Então, eu devia ter 28, 29 anos naquela época. E dentro de um ambiente que eu vivia, nessas reuniões ocultas, eu simplesmente um dia, simplesmente porque como eu que fui buscar, eu nem entendia sobre o contexto da chave que Jesus deu a Pedro e que ele dá a nós, quando nós o reconhecemos como Jesus, como Salvador. A chave que liga na terra e liga no céu, que desliga no céu e desliga na terra. Eu não entendia isso. Mas dentro de mim, a racionalidade falava, se eu que busquei, se eu que entrei, sou eu que preciso sair. E um dia dentro de casa eu decidi e falei, eu não quero mais. Mas não tinha ainda escolhido Jesus, não tinha ainda escolhido essa verdade. Eu só tinha decidido que eu não queria mais. E como foram as trevas que abriu os meus sentidos espirituais, eu sabia disso. Eu não fiz oração porque eu não sabia orar, mas eu declarei. Eu coloquei as mãos nos meus olhos, nos meus ouvidos, na minha boca e declarei e falei, a partir de hoje eu não quero mais ver, eu não quero mais ouvir e eu não quero mais falar com vocês. Eu sentia a opressão, eu sentia a atmosfera, mas eu não via, não ouvia e nem falava mais com eles. E algumas semanas depois disso, eu recebi um convite para ir numa célula, só que a pessoa não tinha me falado o que era célula. E quando eu recebi esse convite, eu recusei por 3 vezes o convite. E na 4ª semana, eu que tinha decidido, e eu liguei para a pessoa e falei assim, olha, vocês vão lá nessa reunião que vocês me chamaram? Vamos. Falei assim, então eu vou também. Aí a pessoa meio descrente, porque eu já tinha recusado 3 semanas atrás, que era toda segunda-feira, eu já tinha recusado as 3 últimas segundas. Eu fui encontrar com a pessoa no ponto. E era uma colega que eu tinha acabado de conhecer. E aí, ela foi encontrar comigo, ela estava com os braços para trás. E ela virou para mim e falou assim, Daniel, antes da gente pegar o ônibus, eu preciso te falar uma coisa. Eu virei para ela assim, fala não. Eu sei que é reunião de crente. Eu sei que você está segurando uma Bíblia atrás de você. Se você abrir a boca para falar, eu desisto e vou embora. Vamos calado, porque eu já estou aqui. Ela regalou 2 olhos de coruja. Ficou estatelada olhando para minha cara, tirou uma Bíblia rosa de trás dela, botou debaixo do braço, ficou lá quietinha. Eu acho que ela ficou com medo, porque ela ficou assim encolhida, igual cachorro quando está amedrontado, esperando o ônibus, deu sinal, nós embarcamos. Fomos para a célula. Não me pergunta o que foi falado lá, não sei. Não faço ideia. Não sei nem dos louvores que foram cantados, não faço ideia do que foi falado naquele lugar. Só que quando terminou a reunião, o líder virou para mim e falou assim, Daniel, você que é o nosso visitante hoje. Pessoal, pensa num gadareno. Pensa num gadareno que estava ali sendo segurado pelo Espírito Santo de Deus e confrontado por todas as forças das trevas que agiam na minha vida. Quando ele falou assim, você é o nosso visitante, você tem alguma coisa para falar? Eita. Era cadeira de plástico e tinha uma mesa de plástico na nossa frente, aquelas mesas redondas. Na hora que eu levantei da cadeira, eu acho que a minha perna bateu na mesa, virou mesa para o lado, a cadeira voou para trás. E eu comecei a gritar, eu comecei a chorar, e eu falei assim, quando eu conseguia falar, não sei o que eu quero falar, a minha vida está assim, 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 assim. Mas se vocês estão vivendo esse contexto, vestindo essas roupas bonitas, comendo essas comidas que estão ali, vivendo essa alegria, se é tudo isso por conta desse Deus que vocês estão falando, eu também quero viver a mesma coisa acreditando nesse Deus. E aí o outro líder lá, mais corajoso, chegou para mim e falou assim, você aceita fazer uma oração com a gente? Eu falei assim, eu não sei orar.
E também não acredito nisso. Não tem problema. Você aceita repetir com a gente uma oração? Entregando a sua vida para Jesus? Falei, você aceita. Você fala e eu repito. Aí comecei lá. Aí ele foi falando, eu fui repetindo. E na hora que ele falou assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando eu repeti isso, sabe quando você está num local muito barulhento e que de repente para o barulho e você não escuta mais nada? Foi exatamente o que eu senti naquela hora. Eu não escutei nada. Mas era um nada de nada. Era um nada pavoroso. Eu não escutei nada. Nada. Eu só escutava o pessoal conversando comigo. O barulho do pessoal servindo os copos. Mas eu não escutava mais nada. Porque por mais que eu havia declarado que eu não queria mais ouvir as trevas, eu sentia a atmosfera. Mas sabe aquele silêncio que você não sente nada, que você não vê nada, que você não... É um silêncio ensurdecedor. E fomos embora para casa. Pegamos o ônibus, fui embora para casa. Fui mudo, calado. Acordei no dia seguinte. Falei assim, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. E aí passei aquela semana, no domingo fui ao culto da igreja que eles faziam parte. Pensa numa pessoa que queria parar de chorar, mas não conseguia segurar as lágrimas. Eu tentava segurar, falava assim, não vou chorar. Eu vivi 14 anos sem saber o que era ter lágrima. Pensa numa pessoa fria, com coração de pedra, que não era nem pedra, era um coração vulcanizado. Eu não tinha sentimento por ninguém, por nada. As lágrimas brotavam e saíam, e eu falava assim, gente, o que está entendendo? Eu não estou chorando, mas está escorrendo lágrima. Eu não estou chorando, mas está escorrendo. E eu tentava parar e não parava, e quanto mais louvor tocava, mais descia. Eu falei, o que é isso? As lágrimas só paravam quando o pastor começava a ministrar a palavra. Enquanto estava tocando louvor, as lágrimas estavam descendo. Também não lembro de nenhum louvor. Se me perguntar, também não lembro. Só sei que estava chorando, sem saber como. E aí, na segunda, teve célula de novo. Foi a segunda vez que eu fui. E aí eles me perguntaram, eu falei assim, e aí, Daniel, como é que você está? Tá tudo bem? Eu falei assim, ó, tá tudo estranho. Se tá bem, eu não sei, mas tá estranho. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque é a primeira vez em quase 14 anos que eu não tive um pensamento negativo em nenhum dia dessa semana. Passados os 7 dias, pensa numa pessoa que vivia debaixo de palavrão, de pensamentos negativos, de pensamentos promíscuos, não ter nenhum pensamento negativo. Nada. Eu não tinha nada naquela época. Eu não tinha emprego, eu estava sozinho, eu não tinha relacionamento, eu não tinha nada. Mas não tive nenhum pensamento negativo. E o único pensamento que eu tinha na minha cabeça era, segunda tem célula, domingo tem culto. Era a única coisa que eu tinha na minha cabeça. E passado-se um ano desse contexto, eu conheci a minha esposa. Estamos juntos há 12 anos, para a glória do Senhor. E muito do que eu sou hoje, ou quase tudo que eu sou hoje, se não fosse o Senhor e o Espírito Santo na minha vida e a minha esposa, eu não seria quem eu sou hoje. Porque quando nós casamos, a gente não tinha cobertura espiritual de ministério nenhum. Casamos na igreja. Mas não tínhamos cobertura pastoral. Porque aquelas denominações que você tem que agendar gabinete, que você tem que conversar e tal. Então, a gente não tinha uma cobertura espiritual. E eu vim de um contexto que eu não havia falado para minha esposa. Pensa, eu era servo de Lilith. Lilith é um contexto promíscuo de prostituição, de perversidade sexual. E eu não havia contado isso para minha esposa.
E quando nós casamos, durante 4 anos, ela orou sozinha pela minha vida, para que Deus me libertasse da pornografia. Ela, por muitas vezes, ela vai contar isso depois. Vinha me falar o que eu fazia e eu ficava assustado sem entender como que ela sabia sem eu ter falado com ela. E foi a partir desses momentos que eu comecei a entender que tinha algo além do meu entendimento. E eu não vou falar, não vou deixar para ela contar numa oportunidade. Mas ela fez uma oração que só mulher corajosa, só igual Débora que se levanta faz. Mas resumindo a oração dela, ela só falou com o Senhor assim, ou o Senhor muda, ou o Senhor tira, porque eu não quero mais. Pensa num contexto a qual eu que sustentava tudo e ainda sobrava, porque eu tinha um salário muito grande naquela época. Nosso menino já tinha nascido, faltava 1 mês para a menina nascer, para a caçula nascer. Meu menino hoje tem 10 anos, a caçula tem 8. Faltava 1 mês para ela nascer. Fiquei sem emprego, fiquei desempregado e a minha esposa já não trabalhava porque eu sustentava tudo. E aí que Deus começou a me trabalhar, mas Ele começou a me trabalhar a partir do pó. A partir de nada. E a autolibertação foi severa, porque era Deus me confrontando, era o Espírito Santo vindo ter comigo, e era Ele me mostrando que eu que tinha que largar, que Ele não ia me fazer largar. Que era eu que tinha que decidir não querer mais, porque Ele não iria colocar em mim o querer de não fazer. Que era eu que tinha que entender, que era eu que não tinha que ir buscar nada. Que não era eu que tinha que buscar pecado. Que era eu que tinha que me preocupar com aquilo que Ele queria para a minha vida. Que era eu que tinha que desenvolver a fé dentro de mim. Que era somente eu que poderia decidir acreditar no invisível que era Ele. Assim como Abraão acreditou no invisível. Porque as obras das trevas é visível aos nossos olhos, porque eles fazem para a gente ver mesmo, que eles querem confrontar. Mas as obras de Deus são invisíveis. Porque primeiro Ele planta a semente, para depois Ele fazer ela germinar. E você só vê quando começa a gerar frutos, porque os frutos são inevitáveis. Mas enquanto a árvore ainda não gera fruto, só está ali no processo de desenvolvimento, você não vê nada. Você precisa acreditar que está acontecendo. Você precisa acreditar que vai acontecer. Você precisa acreditar que já está movendo, que já está fazendo, que já está rompendo, que já está chegando aquilo que você busca em Deus. Porque quando as árvores começam a dar frutos, aí sim, você começa a ver que tudo valeu a pena. E quando eu e minha esposa tivemos, a gente já era casado, eu tive o primeiro baque com o Senhor Jesus. Uma pastora da Bahia, que eu nunca tinha visto na minha vida, veio numa conferência de mulheres da igreja que a gente era membro na época. E ao final da conferência, eu não estava lá, eu fui só buscar a minha esposa. Ao final da conferência, na casa desses pastores, que eram nossos na época, nossos líderes na época, essa pastora de fora, estrangeira, olha só. Às vezes você está buscando resposta de quem está próximo, mas Deus vai trazer alguém de fora para falar contigo. Às vezes você está buscando respostas no seu contexto, mas Deus vai trazer de fora do contexto para te mostrar que Ele é Deus. Porque se fosse do contexto, você talvez não daria crédito. E aí essa pastora veio. E em meio a tudo que ela falou, ela virou para mim
sendo boca de Deus, e falou assim: lembra-te das conversas que tinha com Beelzebul, dos encontros que tinha com Lilith, das reuniões que fazia nos seus grupinhos secretos. Em todos estes momentos, eu nunca te abandonei. Em todos estes momentos, eu estava contigo. Porque era necessário você entender tudo o que eles faziam. Porque hoje eu coloco sobre as tuas mãos o meu ministério de libertação. Se você não entendesse como eles iriam trabalhar, você não entenderia como iria guerrear. E naquela época eu falava espanhol, eu entendi espanhol, porque eu tinha uma prima minha que morava na República Dominicana. E aí ela praticava comigo, então eu entendia naquela época. E essa pastora começou a falar em espanhol para ninguém entender. E traduzindo o que ela falava, ela só falava assim: e eu falo contigo neste idioma para você ver que eu sou Deus que falo. Quando acabou isso, a pastora virou e falou assim: que língua que eu falei agora, que eu não sei que língua é essa. Aí eu falei: você falou em espanhol. E isso eu falei depois de uns 5 minutos me recompondo. Eu estava deitado de bruço no chão, estirado, chorando, babando, todo molhado de suor, de choro, de tudo. E foi dali para frente que foi só pedrada, só pancada. Fomos consagrados a diácono. Depois, em 2017, fomos consagrados a pastores. E só pedrada. Começava a ministrar, falavam que eu ministrava da carne. Começava a ministrar, falava que eu não tinha o Espírito Santo. Começava a ministrar, falava que eu tinha que aprender a ser pastor porque eu não tinha entendimento da palavra. E até meados do ano passado, essa verdade era que dominava a minha vida. Ou seja, essa mentira de Satanás. Mas eu tinha aceitado como verdade sobre mim. E um dia, olha como o Espírito Santo é bom. Por isso que eu volto aqui. Vocês estão achando que eu estou contando e saindo do que eu estou falando? Não. Por isso que não esqueça do que você tem. Um dia em casa, e Satanás por várias e várias vezes, minha esposa que o diga, já tentou me matar na fé. Ela já viu eu morrendo na fé por umas 2 situações. De não pegar a Bíblia para ler, de não querer mais saber de ir na igreja, de não querer mais prestar atenção em culto, de não conseguir mais enxergar a verdade naquilo que o pessoal falava. Por 2 situações, quase que ele conseguiu me destruir na fé. E um dia em casa, apareceu de repente uma live da pastora Larissa Argolo. Acredito que eu acho que foi no contexto da pandemia. Que estava todo mundo em casa. Foi no contexto da pandemia. 2019, eu acho. Foi 2019, agora eu não lembro mais dos anos, mas acho que foi 2019, 2020. 2020. Não lembro. Foi no contexto da pandemia. Não, nós somos 23. Não, mentira, foi ano passado. Foi ano passado, perdão. Foi há 9 meses atrás, mais ou menos. 9 meses atrás, mais ou menos. A gente já estava em alguns conflitos aqui por conta de algumas congregações. E apareceu, do nada, uma live da pastora Larissa Argolo no meu Instagram. E eu tô lá. Sabe quando você escuta o Espírito Santo falando assim? Só entra. Só entra. Porque o Espírito Santo já sabe do contexto que você vive, ele já sabe do seu temperamento, ele vai te dar direções de acordo com o que ele sabe que você vai conseguir entender. E aí, ele falou comigo assim, só entra. E eu entrei. Com 10 minutos de live, eu chamei a minha esposa e falei assim, amor, vem cá ver isso aqui. Assistimos a primeira live. Quando terminou, eu falei assim, opa, tem alguma coisa diferente.
Pegamos a segunda live. Falei, opa! Terceira live, falei assim, amor, é isso aí que eu quero. É isso aí que eu estou precisando. E começamos a assistir. E fomos assistindo. E quando teve um culto online, virei para minha esposa e falei assim, amor, a gente não está congregando aqui. Só um minutinho. A gente não está congregando aqui. Será que não tem como a gente congregar junto com essa pastora Larissa Argolo, não? Aí, mandamos uma mensagem para a pastora Edisângela, perguntei para a pastora Edisângela. Estava aqui conversando com a minha esposa depois do culto, a gente queria ser membro. Vocês aceitam membro nesse ministério? E aí ela me mandou a ficha de membros e a gente começou essa caminhada. Então não despreze aquilo que você tem. Não despreze o ministério que Deus já colocou na tua mão. Não despreze o chamado que você já começou a ser desenvolvida. Entenda que os dons são tragos gradativamente. Você começa a se adaptar e você começa a entender e você começa a mover e o Espírito Santo vai te fazendo brotar em outros dons. Então, não se esqueça do que você tem, por isso que Pedro falou, aquilo que eu tenho, eu te dou. E o que você tem para derramar? O que você tem para entregar? O que você já tem para depositar no coração daqueles que estão sedentos por alguma coisa? O que você já tem? Porque muitas das vezes Satanás quer que a gente esqueça do que temos para correr atrás daquilo que a gente não tem. Porque se ele fizer isso, a gente para de acreditar naquilo que a palavra diz, que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Quando você começa a crer nas bênçãos, você para de correr atrás daquilo que é do mundo. Você para de buscar aquilo que não te edifica. Você para de dar atenção para aquilo que te distrai. E você começa a focar naquilo que realmente importa. Você começa a focar naquilo que Deus colocou em você. E começa a brotar um desejo de você querer passar para alguém que não tem ainda. Você começa a querer falar daquilo que Deus está te ensinando para aqueles que ainda não entenderam como estão vivendo. Você começa a viver o reino dentro de você. Porque quando você vive o reino dentro de você, você já está um passo para começar a viver ele ao seu redor. Lembra as palavras de Jesus? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Ele era o reino, andando no meio daqueles que ele gritava para se arrepender. E quando as pessoas entendiam, viviam o reino porque ele estava ali comigo. Quando começamos a entender, nós compreendemos o que a palavra diz que sermos. Eu não estou falando de dinheiro, não, gente. Pelo amor do Senhor. Quando começamos a compreender, nós entendemos. E isso é uma frase usada por Mamon dentro das igrejas. A típica frase, ser fiel no pouco que no muito te colocarei, não é só para contexto financeiro. Não é só para contexto financeiro. Serve também, porque a gente sabe hoje que quando a gente deposita sementes em terras férteis, o Senhor as faz multiplicar e nos abençoa de porções dobradas. Mas não é só neste contexto. Quando somos fiéis no pouco que a gente já tem, quando somos fiéis no pouco de conhecimento da palavra que a gente já adquiriu, no pouco de unção que a gente já absorveu, no pouco de entendimento que a gente já vivenciou, no pouco de testemunho que talvez você já tenha, quando você é fiel neste pouco, sobre muito o Senhor te coloca. Sobre muito ele vai te levar, ele vai te colocar. Entenda isso. Entenda isso.
em nome de Jesus. Amém? Então, entenda. A primeira frase que a gente começou dizendo, que algumas vezes precisamos conhecer a vontade de Deus, que em detalhes a Bíblia não irá nos dar clareza, mas o discernimento do Espírito Santo irá nos mostrar aquilo que a gente ainda não enxerga. E até aqui, na palavra, o Espírito Santo me permitiu trazer para a noite de hoje sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa, quero aproveitar antes de passar a palavra para a pastora Alexandra, para a pastora Fabiana. Tem uma pessoa aqui que me chamou a atenção desde a hora que eu entrei nessa live. Eu não conheço, não sei quem é. Eu não estava aqui acompanhando o chat, não sei nem se ela se pronunciou. Eu não sei se é esse nome, me perdoe se eu falar errado, mas se você estiver aí, levanta a mão, né, chama Adeilza. Adeilza. Não sei quem é. Adeilza, desde a hora que eu entrei, antes de eu começar a falar, antes da pastora me passar a oportunidade, o Espírito Santo me fixou. E eu preciso falar para você, Adeilza. Independente, eu não sei quais são os seus projetos com o Senhor e nem o que você tem pedido ultimamente. Mas o Espírito Santo me trouxe a palavra: confia no processo que Ele está fazendo. Confia no processo que Ele está fazendo sobre a tua vida. Só confia neste processo. Porque muito em breve você vai testificar o poder de Deus sobre a tua vida dentro de todo esse contexto que você tem vivido. Eu não sei se faz sentido para você, mas é o que o Espírito Santo me trouxe aqui, de entendimento para te entregar, desde o início que eu entrei nesse culto. E eu agradeço a rica oportunidade, eu passo para a pastora Fabiana ou para a pastora Alessandra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, foi muito poderoso, né? Testemunho poderoso, né, pastora Fabiana? Foi forte, vou ter que assistir de novo. Meu Deus, que transformação. Está parecendo a transformação de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, assim, foi um negócio assim, poderoso demais. Ainda bem que a live é gravada, porque aí eu vou ter que voltar tudo de novo. Amém. Pastor Daniel, o senhor tem redes sociais, tem o Instagram, tem Facebook, não é? Eu acredito que... Na verdade, o Facebook eu até tenho, mas eu não acompanho ele. Eu acompanho mais mesmo o Instagram. Você pode dizer o nome que você está... Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat aqui. Eu acho que eu consigo. Amém. Vê se vai aparecer. Vocês conseguem fixar? Eu não sei se tem isso aqui. Consegue, pastora Fabiana? Mas pode... Mas eu vou falar aqui, ó. É @BR, não, ainda escrevi errado ainda, dá para você ver, gente. É PR. Um P de Ignora pato. esse primeiro aí. PR de pastor. @PR.danielportes.bh de Belo Horizonte, a cidade a qual eu estou. É assim. O de cima está errado. Ignore o de cima. É o de baixo. Perfeito. E podem me chamar no direct, quem precisar. Sempre que o Espírito Santo permite, eu estou ali. Tá? E eu estou à disposição também de quem precisar, porque neste ministério, Deus ele ativou coisas que eu sempre admirei, mas não sabia que eu teria essa capacidade. Deus, o último dom que ele ativou foi de interpretação de sonhos. Então, sempre que alguém tem uma dúvida, tá? Eu deixo sempre à disposição, pode me mandar no direct, pode me falar, se o Espírito Santo me trazer a revelação, eu tenho maior tranquilidade em auxiliar, em direcionar vocês através daquilo que o Espírito Santo me mostrar. Porque a gente sabe, como foi falado no início do culto, que chegou a hora de que Deus traria visões, traria sonhos,
e que muitas dessas visões e sonhos é Ele nos dando direcionamento. Então, quem talvez não consiga entender, eu estou à disposição para poder auxiliar, para poder ajudar em nome de Jesus. Amém. Pastor, me diga uma coisa. No Instagram, você faz live no Instagram, no Facebook, no YouTube? Qual o meio que as pessoas podem assistir, acompanhar o seu ministério? Tem um dia específico ou é assim, quando o Espírito Santo diz para o senhor fazer a live, o senhor faz? Como seria? Normalmente, é quase que diárias, né? E eu faço apenas pelo Instagram. Eu faço ali pelo Instagram e... Só um minutinho, gente, só um minutinho. As tribos de Judá aqui, gente, é só Jesus. Já está terminando. Mas eu faço pelo Instagram. Eu não fiz um propósito de falar assim, é diário. Sim. Mas o Espírito Santo, ele sempre direciona e mais ou menos está sendo diariamente. Eu tento sempre anunciar nos stories o dia que eu vou fazer a live. E o que acontece? Ele está direcionando para ser quase que diariamente. Porém, como tem o culto da Global, dia de segunda e dia de sexta-feira, então segundas e sextas normalmente não tem. Mas de terça a quinta, eu praticamente tenho feito lives quase todos os dias. E quase todas elas eu tenho deixado gravado naquela parte dos rios, né? Fica gravado lá as lives. Então, quem quiser entrar, quiser assistir, está lá gravado, pelo menos em quase todas que eu já fiz até hoje. Mas normalmente é pela manhã, à tarde, à noite, como seria? Normalmente é horário aqui do Brasil, aqui de Brasília, normalmente por volta das 9 horas da noite, aqui de Brasília, normalmente. Então fiquem atentos, irmãos, porque é forte, viu? Normalmente. É forte. A cobertura aí que ele tem é forte demais. Tem uma pergunta aqui, gente. Eu sou diabo porque eu amo o sobrenatural de Deus, então, assim, as experiências que eu já tive, eu gosto de ouvir outras experiências também. O senhor já pensou em escrever um livro, fazer alguma live contando as suas experiências, desde o início até o mover agora? Porque o testemunho é muito poderoso dele. Então, pastora, já tem um e-book, na verdade. O sonho, a vontade é fazer o livro. Mas tem um e-book que eu já divulgo dentro do meu Instagram, e o Espírito Santo, ele somente me autorizou a colocar um preço simbólico de R$10 para quem quiser adquirir. E neste e-book eu conto um pouco do meu testemunho e também trago algumas chaves de como se posicionar dentro das armaduras de Deus, porque cada peça da armadura significa uma chave para você guerrear. Então, não é simplesmente uma armadura. Ali são várias chaves, cada vestimenta, cada item é uma chave para a gente se posicionar. E este e-book eu tenho oferecido ao valor de R$10. É em PDF, a pessoa manda a mensagem, eu passo o meu WhatsApp, porque eu não consigo mandar o PDF pelo Instagram, então tem que ser pelo WhatsApp. A pessoa me chama no WhatsApp e eu envio o WhatsApp, né? O PDF, o documento, o livro. E pessoas têm sido transformadas, o Espírito Santo já me cobrou para fazer um segundo para ano que vem. Mas a vontade é transformar em livro mesmo, em livro impresso, porque na época que eu trabalhava para eles, eu escrevi um livro de vampiros, que foi publicado por uma editora de São Paulo, disponível a 3.000 exemplares por todo o Brasil, que eu ensinava pessoas a serem ladrões de unção, a serem vampiros psíquicos, espirituais. Então, é um desejo do meu coração que o Espírito Santo falou que vai chegar, né? Era já para ter este livro físico, para ser distribuído e alcançado para várias pessoas. Mas eu entendi que neste contexto atual, a qual eu estou hoje, eu só consigo enviá-lo pelo WhatsApp. Então, eu envio para as pessoas que querem adquirir. E o Espírito Santo me deu a ordem, a incumbência de apenas colocar o valor simbólico de R$10, porque no mais é ele que faz. Então, eu acho que o senhor deveria fazer um banner, não sei se você já fez, divulgando esse e-book, porque muita gente vai querer, com certeza. Lá no Instagram tem, lá no Instagram eu fiz.
Era pra Ele ter chama, depois eu mando até eu coloco lá, eu marco vocês. Ele chama, o título que o Espírito Santo me deu, chama Da Luz às Trevas, de Soldado de Lúcifer a Guerreiro de Deus. Meu Deus. E mostra que se eu conseguir me posicionar como guerreiro, todo mundo consegue também. É verdade, é verdade. Amém. É forte demais. Meu Deus, eu fico assim maravilhada com esses testemunhos assim, né, de transformação, porque você falou que você chorava muito, né? Eu também, na minha conversão também eu chorava muito, eu não parava de chorar. E depois eu entendi que quando a gente chora, assim, no início da nossa conversão, é como uma libertação para a gente, né? É uma forma da gente se libertar. Eu acredito que esteja limpando a nossa alma, limpando aquele refrigério que Deus tá colocando sobre a nossa vida. E glória a Deus por isso. Amém? Então, eu quero agradecer ao Senhor, né, Amém. por ter se dispôs, ficar disposto ao reino de Deus, né, à disposição. Louvado seja Deus. E é assim, eu e a pastora Fabiana também, pastor Daniel, a gente não tinha esse plano de fazer essas reuniões, não, mas é assim, né? A gente tem que levar uns puxão de orelha do Espírito Santo, até que ele disse, não, pastora Fabiana que começou, Alexandra, eu disse, não dá certo não, dá certo não, porque eu sempre gostei de ficar assim por trás de tudo, né? Telespectador. E pastora Fabiana também, igual a mim, mas o Espírito Santo disse, não, vai Começou muito pequenininho, né? Com um grupinho com 5 pessoas ali de cor de alma. Aí o negócio Por isso que eu crescendo. falei, na hora que eu estava falando, não despreze o que tem, o Espírito Santo estava me mostrando vocês duas, eu falei assim, eu não vou falar não, porque elas já entenderam, elas já sabem. É verdade. Mas não era, na verdade, não era os nossos planos, mas ele, como ele direciona em tudo que nós fazemos, louvado seja Deus, então Aleluia. fazemos a vontade dele, né? E ele é o que direciona nosso culto a ele é livre neste lugar, louvado seja Deus. Enquanto Aleluia. muitas igrejas fecham as portas para ele, nós abrimos aqui para ele entrar nas casas, né? Para as pessoas serem contagiadas com a presença do Senhor. Amém? Eu tenho só um recado para dar, no caso, eu não, a pastora Tânia. A pastora Tânia pode ficar à vontade. Amém, querida. Amém, pastor Daniel, que coisa linda, paz a todos. Shalom, pastor. Shalom. Eu pedi permissão para a pastora Fabiana, que eu amo tanto, para fazer um comunicado, né, que na próxima quarta-feira, o pastor Daniel estará na live do Deus Vivo. Então, quem perdeu aqui a oportunidade, quem quiser, né, nos acompanhar, vai ter mais aí do pastor Daniel, né, na live do Deus Vivo. Inclusive, tem muita gente aqui, né, que eu passei o link, pastora Fabiana, que é da live do Deus Vivo, que veio prestigiar. E me conte como é que faz para conseguir o seu link. Como é que faz para os irmãos que estão aqui, primeira vez, que queiram conseguir o seu link. Deixa eu ver como que coloca aí. Cadê os universitários para ajudar a gente nessas tecnologias, né? Não, mas você vai compartilhar onde? Esse link? Inclusive já está no Instagram do pastor Daniel, já está lá, ele colocou, pode acompanhar lá. Isso, a pastora Gabriel está mencionando isso, já está lá. E a gente coloca o link, né, também lá, da live. E o horário lá da live vai ser que horas? O horário. Na Alemanha vai ser de 1h da manhã. Não, no Brasil, eu falo no Brasil, porque tem muita gente aqui, o pessoal já tem a referência pelo Brasil. O horário do Brasil seria que horas? Sim, 21h30 no Brasil, 7h30 aqui nos Estados Unidos. Ok. 21h30 na quarta-feira, é isso? Quando é? Quarta-feira, próxima quarta-feira. Próxima quarta, 21h30. Isso, pelo mesmo sistema que a pastora Fabiana e a pastora Alexandre que vocês fazem, né, que é o Meet do Google. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Honra e glória do Senhor. Exatamente. E vamos espalhar, né? Exatamente. Espalhar, muito obrigada pela oportunidade. A palavra do Senhor, né? Isso é que importa, que espalhe, né, pastora Fabiana, é isso? Isso com certeza. E pastora Tânia, já vou fazer um convite para a senhora já na live, aqui ao vivo. Ano que vem, a senhora está aqui conosco.
Peraí, cortou. Cortou não. Ano que vem a senhora vai estar aqui conosco. Ano que vem tem mais de pastora Tânia. Amém. Deus é Então, é lindo. Então, Capacita, né? pastor Daniel, assim, obrigada, pastora Tânia. Então, quarta-feira temos esse compromisso, né, com a pastora Tânia aí e com o pastor Daniel, em nome de Jesus. Em nome Vai de ter Jesus. muito mais, né? E, pastor Daniel, eu gostaria, se fosse possível, o senhor orasse por todos nós, assim, nos abençoando, concluindo esse culto aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Se eu posso Amém, orar, claro. nos abençoando aí, porque o Senhor já é uma bênção, louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. É o Espírito Santo, pastor, é o Espírito Santo. É mesmo. Pensa num colérico que tem que ser trabalhado todos os dias pelo Espírito Santo para ter essa cara tranquila, essa voz tranquila. Porque se deixar por minha conta, pastor, é só explosão, é só. Não, pastor Daniel. É o Espírito Santo de Deus. Quando ele transforma a gente, até a voz da Não, gente muda. pensa, libertador colérico, olha a junção. Olha a junção. É tremendo, é desse jeito mesmo. É assim que ele faz, é assim que ele quer. É assim que é. Amém? Desse, né? Amém. Glória a Deus. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos agora, meu Pai, por essa oportunidade. Pai, eu agradeço por todas essas vidas que estão aqui, por todas aquelas que vão, meu Pai, acessar depois a gravação. Pai, em nome de Jesus, adentro agora em concordância com as pastoras desse ministério, pastora Fabiana, pastora Alexandra, pastora Tânia, pastora Gabriela, com demais autoridades espirituais que estiverem assistindo, com os meus irmãos que aqui estão. Pai, eu adentro agora as regiões celestiais, meu Pai. Pai, eu peço às regiões celestiais em nome de Jesus. Pai, uma cobertura diferenciada de unção sobre esse povo, meu Pai. Pai, mas não é uma unção minha, Pai. Eu não vou fazer aqui a impartição. Pai, mas eu peço uma unção, meu Pai. A sua unção de ousadia, em porção dobrada sobre cada um que aqui está. Pai, porque eu sei que é o espírito de ousadia que nos impulsiona para o teu chamado. É o espírito de ousadia que nos dá o direcionamento para a tua vontade, para fazermos aquilo que está conforme o teu coração. Por isso eu peço, meu Pai, nas regiões celestiais, o espírito de ousadia em porção dobrada sobre cada um que aqui está, meu Pai, inclusive sobre a minha vida, sobre a minha família também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, meu Pai, os anjos ministradores das regiões celestiais, na autoridade, em nome de Jesus, que foi colocada sobre mim. Pai, para que todos possam, meu Pai, sentir a Tua presença palpável, eu estou aqui agora pela direção do Espírito Santo de Deus. Pai, eu peço autoridade. E em nome de Jesus, meu Pai, a anjos ministradores que se posicionem, meu Pai, ao redor de cada um que aqui está, para que ao contar até 3, meu Pai, derrame sinais e maravilhas e que todos possam ver, meu Pai, aqueles que entendem, que conhecem o sinal de pó de ouro em suas mãos, Senhor. Para ver que não é eu, Pai, mas para ver que é a Tua presença palpável, o Teu Espírito Santo e a Tua atmosfera celestial agindo sobre cada um de nós, Senhor. Por isso eu conto 1, e na autoridade do nome de Jesus, que anjos ministradores comecem a descer agora ao redor de cada um que aqui está, e daqueles que também irão assistir, que possam ser conectados por essa atmosfera em nome de Jesus. 2, e comecem agora a preparar essas bandejas com esses pó de ouros para serem derramadas da cabeça à planta dos pés, e aonde eles conseguirem enxergar, que eles possam ver palpável essa manifestação, que possam sentir calor em suas mãos, que possam sentir, meu Pai, que possam sentir a eletricidade do Espírito Santo passando por eles agora. E eu conto 3 e peço anjos derramem sobre eles agora a porção de pó de ouro, de sinais e maravilhas, em nome de Jesus! Em nome de Jesus! E para aqueles que creem, em nome de Jesus eu declaro que o espírito de ousadia irá guiar vocês a fazerem a vontade do nosso Deus. E eu declaro abençoados, não somente hoje, mas todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus.
Amém. Para aqueles que conhecem, sabem, coloque a lanterninha no celular, dê uma olhadinha em nome de Jesus. A minha aqui não dá para mostrar, mas a minha aqui já apareceu. Em nome de Jesus. A Porque minha Deus é também. lindo. Meu Deus, só. Deus é lindo. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. O meu está bem nítido, não precisou nem colocar aqui a luz, já estou vendo. Deus é Louvado seja Deus. poderoso. É pra... Tem gente comentando, Jefferson falando também, Deus é lindo, a glória é o Senhor que faz. É para Meu Deus, mostrar que coisa Ele linda, está tá conosco. ficando mais forte. É para mostrar que Aleluia. Ele está conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Fabiana? Amém, amém. Semana que vem, na próxima quinta, nós temos a pastora Fabiana, estará conosco, a pastora Fabiana está aqui conosco, e não perca, vai ser bênção. Amém, amém. Amém. Então, gratidão, pastor Daniel, por mais uma vez, né, por ter aceito o nosso humilde convite. Que Deus lhe abençoe tremendamente a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que cada dia, Pai, o Senhor transborda mais águas vivas dentro dele, Pai, em nome de Jesus, dentro dele, Pai. E que a unção do Espírito Santo venha aumentar mais ainda, Pai. Porque quem trabalha para o reino de Deus, labraçuriande comanai. De coçuriande barraste labassuria lamanai. Quem trabalha para o reino de Deus, Deus aumenta, é como um fermento, labraçuriande comanai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua presença aqui, Pai. Obrigado, Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus também eu abençoo a sua esposa, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque nas cordas vocais da sua esposa, em nome de Jesus, aumentando mais ainda a voz dela, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo sobre não só o seu nome, pastor, mas também o nome da sua esposa, Amém. pastora, em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos precisando dessa unção, dessas palavras, de algo assim vindo do Espírito, porque, como você disse, tem muita gente falando, mas não é do Espírito, não adianta a gente ouvir palavras que sejam da carne, a gente quer coisas que vêm de Deus, lá do trono do Senhor. Então, que Deus lhe abençoe tremendamente, continue com essa humildade, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe sua vida tremendamente. Eu oro em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada. Amém. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Fabiana? Tem nenhum louvor aí, não, pastora Fabiana? A pastora Eliane ali, ó. A Eliane ali. Pastora Eliane tá rouca, tá sem a voz, tá fônica ela. Próximo pego ela. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês, ó, um beijo no coração e até quinta-feira.